Olá, eu sou Ed Galileu, professor de escultura, e essa é a 12ª aula da oficina de modelagem em clay oferecida pela Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí. Vamos dar andamento aqui à peça que a gente está fazendo, né, que a gente fez aí nos outros vídeos, tá? Estamos na fase de detalhamento, tá? Fizemos a parte da blocagem, né? E aí a gente começa a detalhar parte por parte. Então, o rosto dela aqui já está bem detalhadinho, tudo que a gente precisa, né? Fizemos o olho dela, né, no último vídeo. Esses bolsinhos aqui que tem embaixo do olho dela, as rugas, né? Então, tudo isso já está feito. Está feito, mas não está terminado. Para terminar é a parte de refinamento, que é quando a gente vai alisar e deixar ela bonitinha ali. Este braço aqui, vocês vão perceber que ele já está fundido na peça, né? Quando a gente fez ele, eu fiz ele separado para conseguir dar mais detalhes, porque trabalhar o detalhamento com ele aqui desse jeito, num lugar tão ruim, é bem mais complicado. Então por isso a gente fez ele separado. Este braço aqui, ó, ainda está separado, tá? Eu não detalhei ele ainda, eu vou fazer isso agora, dar um alisamento nele, deixar ele o mais perfeito possível, para que eu não precise mexer nele depois que ele estiver fundido na peça, tá? E aí, nesse vídeo, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como fundir uma peça com a outra, a melhor maneira da gente fundir. Porque não adianta você colocar ali. É claro que assim, se você apertar bem, ele vai grudar na peça. Mas assim, é uma coisa que primeiro você não pode apertar muito, porque se você apertar, corre o risco de deformar, né? Segundo, que ele não vai ficar tão perfeito também. Qualquer batidinha ali ele vai sair, tá? E assim, o motivo da gente fazer trabalhar com ele fora é porque aqui fica mais complicado de fazer mesmo. Então se a gente deixar ele bem detalhado, colocar aqui e fundir, a gente não vai mais precisar mexer nessa parte aqui, tá? Então aí a gente já finaliza esse braço dela, né, para partir para outra coisa. Bom, eu trabalhei aqui o detalhamento do braço dela, né? Como eu disse, para não ter que mexer depois que eu fundi ele. Agora eu vou fundir ele com a peça, tá? Qual é a melhor maneira da gente fundir duas peças de plastilina, né? De clay? Aquecendo ela. Porque quando você aquece, ela derrete, né? Ela fica mais mole, então é mais fácil pra gente juntar as duas peças, né? Então, tô pegando aqui um maçarico e passando um pouquinho aqui nessa região aqui onde eu vou colocar o braço. Passo também um pouquinho aqui no braço, né? Um maçarico, não dá pra ver, acho que tá ligado, mas ele tá ligado. E aí ele fica bem mole. Então, quando eu coloco aqui, eu não preciso nem fazer muita força. Só encosto aqui um pouquinho, ele já fez a fusão, né? Essa fusão eu vou complementar ela, claro, com um pouquinho de massa, porque não pode ficar do jeito que tá aqui, tá vendo? Ficam uns buraquinhos, ó, aqui em volta, tem uma parte que encostou mais do que a outra. Neste buraquinho que fica aqui, eu vou colocar um pouco mais de massa, né? Aqui é pouquinho, então eu vou ter que tomar bastante cuidado para não colocar muito, né? Se bem que se colocar muito também, aí você consegue ir tirando, né? Ó, então fiz uma minhoquinha aqui, coloco ali
E aí com uma ferramenta, vou pegar essa aqui que é uma ferramentinha de silicone, eu só vou levando lá pra dentro, né? Pra ir fechando esse buraquinho que ficou aqui, tá? Depois eu vou alisar ele também aqui, só nessa parte aqui onde as duas peças foram fundidas. Tem uma área, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui atrás do braço também não é legal ficar desse jeito aqui, então eu vou colocar um pouquinho também, vou pegar um pedacinho de massa, do mesmo jeito que eu coloquei naquela área do braço ali, eu vou colocar um pedacinho aqui também, tá? Só por essa parte de trás. Aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, porque eu não tô enxergando, tô olhando pela câmera, né? Mas é mais ou menos isso, ó. Aí eu vou fazer essa fusão dela com a peça até ela ficar parecendo que é uma coisa só, tá? Vou fazer aqui, aí eu já mostro pra vocês como ficou. Bom, fiz aqui a fusão dos dois braços agora, né? Os dois braços delas estão fundidos com o restante do corpo, tá? Neste caso aqui, ele não precisa ser removível, porque dependendo da peça, a gente precisa deixar ele encostado de maneira que quando a gente encosta, ele parece que ele está fundido, mas que ele saia de uma maneira fácil para eu tirar o molde separado. Não é esse caso aqui, isso aqui é uma peça simples, do ponto de vista para tirar molde, então eu não vou precisar deixar ele destacável, eu vou tirar o molde com ele assim, preso no corpo mesmo, tá? Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, se vocês olharem para essa peça, vocês vão ver que essa parte aqui da franja do cabelo dela tava com umas ondulações, tá? Vou explicar para vocês por que eu fiz isso e por que eu tirei agora essas ondulações, tá? Se eu pegar o model sheet dela de frente, isso aqui, todo riscado, mas dá pra ver aqui, ó, tá? A gente vê que ela tem uma franjinha aqui lisa, tá? Chega até aqui e aí começa a ondulação de novo, tá? Então de frente é isso que tem que aparecer. E eu não tava legal, sei lá, o que eu tava olhando, porque eu não tava vendo uma coisa lisa. Por mais que a ondulação que eu fiz foi só na frente, né? De cima a gente não enxergava essa ondulação. Mas por que eu tinha feito aquela ondulação? Vou mostrar para vocês aqui o model sheet dela de lado. Vocês estão vendo aqui? Tá mostrando essa franjinha dela como se eu precisasse enxergar ela se eu olhasse de lado. E não era isso que estava acontecendo. Porque assim, quando você olha, ó, desse lado, é muito pouca coisa. Deste lado aqui, então, difícil aparecer. Ó, ela totalmente de lado. Ó, para eu fazer aparecer do jeito que tá esse model sheet aqui, eu vou ter que fazer uma coisa totalmente estranha, que seria fazer essas ondulações aqui irem bem mais para frente. E não é isso que está acontecendo, porque, ó, eu tenho esse aqui que é a style de 3/4, ó, e mostra que é basicamente o mesmo tamanho dos dois lados aqui, tá? Pro rosto. Então não dá para eu chegar um pouquinho para frente isso aí. E aí entra naquilo que eu já falei sobre, às vezes, o model sheet de frente não bate com o model sheet de lado, e que talvez não bata com o model sheet de 3/4. De 3/4, olha aqui, ó. Tá vendo esse tufinho de cabelo dela aqui? Tá? Não tem como isso aqui que a gente tá vendo de lado, isso aqui que a gente tá vendo de frente, fazer com que quando eu coloque ela de lado apareça isso aqui, tá? Por isso que a gente tem que fazer essas adaptações. Então, eu tenho aqui ela praticamente terminada da parte de detalhamento, né, para partir para o refinamento. Mas tem só mais uma parte que a gente precisa fazer, que é uma parte que seria muito difícil se eu tivesse que fazer assim, que
que é os pés dela. Olha o espacinho que eu tenho para trabalhar aqui embaixo. Mesmo que eu tire, tá? Eu posso tirar e trabalhar aqui, tá? Tá meio detonado, pra eu ficar mexendo ali. Mas para eu trabalhar ele aqui, também é muito complicado. Primeiro, que eu vou ter que ficar com essa peça na mão. Se eu fico com essa peça na mão, eu corro o risco de danificar alguma coisa que eu já fiz, né? Algum detalhamento que eu já fiz, tá? Porque eu vou ter que ficar muito tempo. E aí também me limita, porque eu vou ter só uma mão para trabalhar aqui, ao invés de duas, que dependendo do lugar eu preciso das duas mãos ali para trabalhar. Então eu vou fazer uma coisa que foi a mesma coisa que eu fiz com os braços dela. Eu vou tirar esses pés e trabalhar com eles de uma maneira separada, tá? Depois eu coloco aqui também. Até porque se a gente olhar o model sheet dos pés dela, olha como que é fininho, simplesinho. E eu vou precisar ficar medindo ele todo o tempo. Então trabalhar com o pé separado é a melhor coisa, tá? O que eu vou fazer aqui? Aqui tá, como tá fácil, porque é só um pedacinho de arame, né? Que tá torcido aqui. Eu posso tirar toda essa massa que tá aqui, né? Ó, tô com a peça aqui, mantenho isso aqui assim. E aí o mais correto aqui, até porque ele tem essa dobra, né? Diferente do braço, que era uma coisa reta, então, como eu disse, eu poderia deixar isso aqui no braço ou deixar na peça e depois encaixar. Aqui não, como tem essa dobra aqui, eu vou ter que tirar esse arame aqui para poder colocar ele aqui no sapato, trabalhar ele aqui e depois poder espetar ali, tá? E como que eu vou tirar esse arame daqui? Se eu cortar ele aqui, vai ficar sem espaço para eu espetar depois. Então eu preciso de um espaço bem maior para eu poder cortar. Eu vou cortar ele mais lá no fundo, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é a parte de baixo, também dá pra gente trabalhar melhor depois. Então eu estou tirando um pouquinho de massa para eu poder entrar com o meu alicate aqui, tá? Com cuidado aqui para não, às vezes você está fazendo, você acaba apertando uma outra parte aqui, como por exemplo o braço que eu acabei de colocar, né? E aí você tira o que foi feito. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o alicate de corte aqui e vou cortar esse arame, né? Ó, eu entrei aqui um pouco, então eu vou colocar o arame, o alicate lá no fundo, pronto. Tirei aqui este pedaço que eu vou moldar o arame, né? Que está meio entortado pelo manuseio. E aí eu vou colocar a massa aqui em volta, olhando para o model sheet e tirando medidas. Eu vou modelar o pezinho dela aqui e depois eu vou achar o lugar certo aqui de encaixar e colocar de volta aqui. Essa massa que eu tirei aqui, vou colocar de volta, claro. E aí, vou tirar, claro, o outro pé também e já aproveitar para alisar essa parte aqui, só deixando o espaço para eu encaixar os pés dela aqui. Lembrando que quando eu fizer isso, outra coisa importante que eu preciso fazer é medir a altura dela, tá? Porque ela tá aqui na minha base, tá? E vamos supor, eu faço esse pé, eu vou medir ele o tamanho certinho, mas se ele ficar um pouquinho mais alto, ela vai ficar um pouco mais alto, entendeu? Então já vai sair da minha proporção. Então, por isso eu preciso ficar sempre atento a isso, ficar sempre medindo a altura do vestido dela pro chão, né? A altura inteira dela ali, a altura dos pés, para encaixar. E aí, quando eu colocar esses pés, eu vou encaixar e vou fazer a fusão, que foi do mesmo jeito que eu fiz com os braços dela, para partir para última etapa da modelagem, que é o refinamento. Essa é uma etapa que demora bastante, demora muito mesmo. E assim, não compensa nem eu mostrar para vocês o
processo total, que é eu pegar essa peça parte por parte e alisando tirar qualquer superfície que não esteja lisa, né? Que tenha alguma imperfeição ali, o máximo possível. Depois vir com o solvente ou o maçarico para dar uma alisada. E aí a gente finaliza essa peça, tá? Vamos ver o que eu vou poder mostrar para vocês no próximo vídeo. Agora também não tem segredo, eu vou tirar os dois pés, né? Já tirei um, vou tirar o outro, fazer a modelagem dele, colocar e fazer a fusão, tá? Aí talvez eu grave uma parte desse processo aí, só para mostrar para vocês no próximo vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo, então, onde a gente já finaliza essa peça. Valeu!